As equações a seguir fornecem a posição x de t de uma partícula em 4 casos. Em todas as equações, x está em metros e t em segundos, e t é maior que 0. Muito bem, então nós temos, vamos escrever eles aqui, ó, x, que é uma função de t. Isso aqui é uma forma mais rigorosa, tá certo? Aqui ele não põe, mas isso aqui quer dizer x, que é em função de t, é 3t menos 2. Ou seja, eu te dou um tempo, ele me dá um x. Se eu dou outro tempo, te dá outro x. Por exemplo, tempo igual a 0, x igual a menos 2. Tempo igual a 1, o x igual a 1. E assim por diante. Então esse é o primeiro. O outro, x de t é igual a 4t ao quadrado menos 2. X de t é igual a 2 dividido por t ao quadrado. E x de t, que é igual a menos 2. Em que casos a velocidade x da partícula é constante? Então agora eu vou te apresentar uma outra ideia. A grande pergunta é, como é que eu calculo a tangente dessa função em qualquer ponto? Dado a função, esquece o gráfico agora. Então eu te dou uma função e eu quero saber exatamente a tangente num certo ponto. Entendeu a pergunta? Eu teria que plotar o gráfico e aí ver lá se existe quais são as tangentes para calcular a velocidade instantânea. Beleza? Muito bem. Bom, agora eu vou apresentar para vocês, então, uma maneira fácil e direta para vocês calcularem a velocidade dado a função x de t. Tá certo? É a ideia, o conceito de derivada. Eu não vou apresentar as ideias, os conceitos, a demonstração formal, etc., porque isso é um curso de cálculo, tá claro? Mas eu vou ensinar vocês a derivarem polinômios. Polinômios é esse tipo de função, certo? Como é que a gente deriva polinômio? Porque que a gente viu que a velocidade instantânea era igual a dx, aqui o x de t, né? dt. Que nada mais é do que o limite de ΔT, quando t tende a 0, de ΔX sobre ΔT. Isso aqui, se você fizer de uma forma mais rigorosa, na realidade isso aqui vai me dar uma velocidade que é uma função do tempo. Presta atenção que agora vem a brincadeira. Então, como é que eu faço essa operação matemática aqui, ó, dado um polinômio? Tá certo? Um polinômio nada mais é do que uma coisa assim, ó. Pode ser de grau infinito, sei lá, é somatória de k, de ak, xk. Pronto, tá vendo isso aqui? Ó. Ordem menos 10, menos 2, 9, menos 8, menos 7, vai de menos infinito a mais infinito. E você tem um número multiplicando cada um desses casos aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, você tem só o elevado à primeira. No caso aqui, eu fiz um polinômio de x, né? Aqui os polinômios estão da ordem, estão em função de t. Então, esse aqui é um polinômio de segunda ordem, esse aqui é um polinômio de primeira ordem, porque aqui, se você se atentar, ó, tem o t elevado à primeira aqui, certo? O dividido por 2, não sei se vocês sabem, mas isso aqui pode ser escrito como sendo 2 vezes t elevado a menos 2, tá certo? 2 vezes t elevado a menos 2 nada mais é do que 2 dividido por t ao quadrado. Aqui também tem, ó, só que você não está enxergando, mas aqui tem um t elevado a 0, tá certo? T elevado a 0 é 1, então isso aqui também é um polinômio de ordem 0, tá certo? Então, essas são as funções que a gente vai trabalhar, polinômios. Aqui, em cálculo você vai aprender um monte mais lá, mas aqui é só polinômio. Então eu preciso, nesse momento, te ensinar a derivar polinômios. Como é que deriva polinômio? Então,
Toma nota aí, que isso é importante. Isso aqui vai ser carne de panela para vocês um dia. Vocês vão saber fazer isso aqui com o pé nas costas. Porque também é trivial. Eu vou te ensinar a regra, tá certo? As definições, as provas, isso aí tudo é cálculo que vocês vão fazer. Mas como eu preciso disso, então eu preciso te dar o caminho das pedras. Então, ó, suponha que eu tenho aqui, ó, uma função que é A vezes T elevado a N. Onde A é um número qualquer e N é um número qualquer também. Tá certo? Então esse aqui vai ser o meu x de t. A minha pergunta aqui é: o quanto vale dx de t dt? Tá claro? A regra é muito simples, velho, é muito, não tem nada de misterioso. Então, ó, aplicar essa operação nessa função aqui, nada mais é do que então você fazer isso aqui, ó. É um d, não é de x de t, então aqui entra a vezes t elevado a n dt. Tá certo? E isso aqui nada mais é do que o seguinte, ó. Esse cara aqui que está exponenciando aqui, que tá levando aqui, ele cai para cá. E aí o t fica elevado a ele menos 1. Ou seja, isso aqui vai dar n vezes a, que multiplica t elevado a n menos 1. Ponto. Não tem mais mistério. Acabou. Não precisa mais nada. Só isso aqui que você precisa saber. Mas, porra, velho, você está ensinando sem cálculo, né? Nem vi cálculo, antes já está falando essas coisas. Mas não tem, é só isso, não tem mais nada. Né? É só isso aí. Pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. É difícil? Não é possível, né, cara? Não, qualquer macaco bem treinado consegue fazer isso aí. Garanto. Ó, não tem, nunca vai ser diferente disso, a derivada de polinômio. Nunca. Aí você fala, não, mas e no caso que tem uma soma? Aí acontece a distributiva. Então vamos supor que eu tivesse uma coisa assim, ó. A vezes t elevado a n mais b vezes t elevado a m. Onde o n e o m são números qualqueres e o a e o b são números qualqueres. Eu quero calcular aqui um d dt. Então isso aqui distributiva, então vai ser o d de a vezes t elevado a n dt mais o d de b t elevado a m dt. Pronto. E agora você usa a famosa regrinha do polinômio. Então isso aqui vai dar n vezes a vezes t elevado a n menos 1 mais m, cai o m, vezes b vezes t elevado a m menos 1. Pronto, está resolvido o problema. Então, a derivada dessa função em função do tempo é essa expressão aqui. Tá claro? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, acredito eu. Tá certo que você pode esquecer, não, puta que era, não caiu o bagulho, né, nossa. Mas no começo, entendeu? Depois tem que treinar, né? Tudo é treino. No começo é difícil mesmo, igual dirigir carro, né? No começo é uma barbeiragem do caramba, mas depois você vai pegando, né? Depois você tá assoviando, fumando cigarro, fazendo o que você quiser, e com uma mão só, né? Com o pé e etc. Diga. Desculpa, fala um pouco mais alto. Eu só dei uma função qualquer, peguei um exemplo, não precisa ser isso. Aqui tem vários exemplos, agora a gente vai aplicar essa mesma regra nesses 4 exemplos aqui, ó. Nesse e nesse. Esse caso aqui é só um exemplo, porque é um exemplo geral, ó. Se você olhar bem, ó,
esse cara aqui dá para se encaixar nesse cara aqui, ó. Vamos olhar esse cara aqui, ó. Era 3t menos 2, ó. Ó, x de t igual a 3t menos 2. Se você se atentar, isso aqui pode ser escrito como 3t elevado a 1, tá certo? T elevado a 1 é próprio t, menos 2 vezes t elevado a 0. Porque t elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui é exatamente igual a isso. Tem uma igualdade aqui, tá certo? Agora eu vou pegar esse exemplo e vou derivar. Ó, é basicamente o que está aqui, ó, onde o a vale 3, o n vale 1, o b vale menos 2, no caso, e o m vale 0. Então você vai pegar e vai aplicar. Então vamos lá calcular nesse caso dx de t dt. Segue a mesma regra. Ó, cai o 1, então vai ficar 1 vezes 3 vezes t elevado a o número que estava aqui em cima menos 1. 1 menos 1. Pronto. Aí aqui, menos 2, cai o 0 vezes 0 vezes t elevado a 0 menos 1. Fiz exatamente o que eu expliquei aqui, ó. Cai o número e subtrai 1. Cai o número e subtrai 1. Agora a gente vai enxergar isso aqui, ó. Bom, aqui tem um 0 que multiplica, esse cara desaparece. Tá certo? Porque tem um 0 multiplicando. Aqui fica t elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. T elevado a 0 é 1. Tá certo? Qualquer número elevado a 0 é 1. Tá certo? Ou seja, vai ficar 1 vezes 3 vezes 1, e isso aqui dá 3. Pronto. Então a derivada dessa função aqui é igual a 3. E a derivada dessa função é exatamente a velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade instantânea vale 3. Ou seja, é uma velocidade constante. 3 metros por segundo, porque o tempo, a distância estava em metros e o tempo estava em segundo. Sim ou não? É muito obscuro? É precisa um pouco de treino, que nem eu te falei, igual dirigir carro. No começo é complicado, mas depois vai ficando trivial. Vamos olhar o outro, ó. 4t ao quadrado menos 2. X de t igual a 4t ao quadrado menos 2. Ou seja, isso aqui nada mais é do que 4t ao quadrado menos 2, que multiplica t elevado a 0. Sim ou não? Tá certo? Qualquer número elevado a 0 é 1. Vou pegar e vou derivar esse cara agora. dx de t dt. Então, cai o 2, vai ficar 2 vezes 4 vezes t elevado a 2 menos 1. Menos 2 vezes 0 vezes t elevado a 0 menos 1. Aqui dá 0, então dá 0. Note que sempre que for uma constante, a derivada de constante dá 0. Por quê? Porque a constante nada mais é do que o vezes o polinômio elevado a 0. Aí cai sempre o 0, sempre vai dar 0. Derivada de constante é 0, tá certo? Muito bem. Aí aqui vai ficar 2 vezes 4 dá 8. E vai ficar t elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. T. 8t. Ou seja, isso aqui é a minha velocidade instantânea. Obviamente que essa velocidade não é constante, porque à medida que o tempo vai passando, ela vale um valor diferente. No tempo 0 ela vale 0, no tempo 1 ela vale 8, no tempo 2 ela vale 16, no tempo 3 ela vale 24, assim por diante. Uma velocidade que não é constante. Sim ou não? Muito complexo? Razoavelmente? É sempre a mesma ladainha, velho. Não tem mistério. Ó. Vamos lá de novo. Ó. 2 dividido por t ao quadrado. X de t é igual a 2 dividido por t ao quadrado. 2 dividido por t ao quadrado é 2 vezes t elevado a menos 2. Então, dx de t dt é o quê?
Cai o menos 2 agora, vai ficar menos 2, que multiplica 2. E aqui vai ficar t elevado a menos 2, menos 1. Isso aqui então vai me dar menos 4, t elevado a menos 3, que no fundo é menos 4 dividido por t ao cubo. Sim ou não? É a mesma coisa, velho. Não tem... Vocês aprendem a jogar aqueles jogos de cartas super complexos lá, velho, que, nossa, ninguém entende aquilo lá, tudo vocês conseguem jogar e não vai entender um bagulho desse aqui? Pelo amor. Pensa isso aqui é o poder do cara, quando aplica lá, cai o poder, é só isso, não tem nada diferente, é a mesma coisa. Tá certo? Pensa no jogo de cartas. Olha lá, x de t é igual a menos 2, que nada mais é do que menos 2 vezes t elevado a 0. Uma constante, derivado de constante é 0, é fácil de ver, ó, dx de t dt é igual nada mais do que o quê? 0, que multiplica menos 2, que multiplica t elevado a 0 menos 1. Tem um 0 aqui, isso aqui dá 0 metros por segundo. Ou seja, velocidade constante também. Constante igual a 0, tá certo? Para qualquer valor de tempo, a velocidade vale 0. Então, a pergunta era, quando a velocidade é constante? Então, ela é constante nesse caso aqui, que ela deu 3, e nesse caso aqui, que ela deu 0. Em que casos a velocidade v é no sentido negativo do x? Aí você tem que ver a velocidade, ó. Nesse caso, ela é positiva, à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando. E nesse caso aqui, ó, ela é negativa. Ela vai diminuindo, porém, é uma velocidade negativa, tá certo? Menos 4 sobre t. Tá certo? Nesse caso aqui, ela é nula, não é nem positiva nem negativa. Maravilha? Sim ou não? Alguma pergunta? Sempre isso, não tem mistério. Derivada de polinômio, a regra está aqui, ó. É isso aqui. Se tiver uma soma de polinômio, você simplesmente faz a derivada da primeira, mais a derivada do segundo, mais a derivada do terceiro, mais a derivada do quarto, e assim por diante, vai somando todas. Beleza? Isso aí te dá exatamente a velocidade escalar no tempo. Então, por exemplo, ó, vamos olhar esse cara aqui, ó, esse cara. Isso aqui me dá exatamente a tangente, mas se eu plotasse essa curva de x de t, ó, que era 2 vezes 4 vezes t ao quadrado, ó, tá aqui, ó, esse aqui, ó. Imagina que eu plotasse isso aqui. Isso aqui é um polinômio de ordem 2, é uma parábola. Tá certo? A derivada em cada tempo é essa. Então, se eu quiser saber a tangente, né, no tempo t igual a 1, é 8. A tangente no tempo t igual a 2 é 16. A tangente no tempo t igual a 0 é 0. E assim por diante. Então, ele vai me dando a inclinação das curvas nos pontos todos. Só para ficar um pouco claro aqui, ó, vamos tentar plotar esse gráfico aqui, ó. X de t, e ele sai no menos 2. Então vamos pôr aqui menos 2 aqui, por t. Então tá aqui o meu menos 2 aqui, ó. Menos 2. Tá certo? Então, ó, no tempo t igual a 0, a posição é menos 2. Tá certo? No tempo t igual a 1, ele já está em 2. Sim ou não? Então, ó, no tempo t igual a 1, vamos pôr o tempo 1 aqui, ó. Então é uma curva assim, ó, uma parábola aqui, que está subindo aqui, ó. Ou seja, no tempo t igual a 1 está em 2. Quando que dá 0?
quando o tempo for, tem que dar a raiz de meio. Dá uma desgraça. Então, peraí que isso aqui, mais ou menos assim, ó. Nesse tempo aqui, tá aqui, ó. Tem uma coisa assim, ó. Tá ruim a parábola? É uma parábola. Não parece, mas é uma parábola, tá certo? Então, o que que tá dizendo aqui, ó? No tempo t igual a 1, ó, você tem uma tangente aqui, ó. A tangente de θ vale quanto? No tempo t igual a 1? 8. A tangente de θ vale 8. Se você for lá no tempo 2, a tangente de θ vale quanto? Vale 16. Ó, quanto vale a tangente de tempo de θ no t igual a 0? Ó? 0, porque no tempo t igual a 0, o v de t é 0. Então a tangente dessa curva é 0. E assim por diante. Então, basicamente, essa função vai me dando as tangentes ponto a ponto em todos os pontos da curva de x de t. Sim ou não? No começo parece complicado, daqui uma semana é para parecer realmente, se vocês estudarem, trivial. Pelo menos para polinômio é... E acredite, em cálculo vocês vão fazer isso com funções muito mais complexas do que essa. Aí vai entrar senos, cossenos, tangentes, secantes, aí as coisas vão ficando realmente mais complexas. O polinômio é o A e o U da brincadeira, é muito fácil. Beleza?